A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Uma perspectiva pentecostal de missões. Se prepare, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E em breve vamos postar também videoaulas e dinâmicas da revista de juniores, jardim de infância e primários. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento, viu? Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo da Revista dos Adultos. E na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica da Revista dos Adultos também, tá bom? E lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, na segunda-feira já estreou a lição de número 6, pois a lição de número 5 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 10 de outubro. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Qualquer dúvida, faça o seguinte: entre no nosso canal, clica lá, por gentileza, em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso aos nossos materiais, tá bom? Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 5 da Revista dos Adultos, que traz por título Uma perspectiva pentecostal de missões. Presta atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Você já sabe, com relação à dinâmica, no final dessa aula, vou fazer as dinâmicas com vocês, para que vocês possam aplicar na sua turma também. E caso você queira a dinâmica por escrito, preste atenção, o vídeo da dinâmica está no final desta aula. Agora, se você quiser a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Por gentileza, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer no Google, você clica nele e logo após você vai clicar no menu de adultos. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula. Porque você sabe, né? Aqui é bênção pura sem mistura. Se você quiser, você pode iniciar essa aula fazendo algumas perguntas com relação ao título, mas preste atenção, você é professor. Não cabe a você ficar respondendo todas as perguntas que você mesmo responde. Nem você, nem o segundo professor. É momento de ouvir a resposta dos seus alunos. Então você vai estar direcionando as perguntas e vai precisar esperar respostas dos alunos, tá bom? Por exemplo, aqui você pode perguntar o seguinte: o que significa ser pentecostal? Olha, quais são as características de um verdadeiro pentecostal, de um crente pentecostal? O que tem a ver missões com pentecostalismo? Olha, como é que o pentecostal faz missões? Qual a diferença de ser pentecostal, de não ser pentecostal? E da mesma forma já faço logo a pergunta: qual a nossa perspectiva enquanto missões? Será que a nossa igreja nasceu verdadeiramente de missões? Será que a igreja primitiva, que verdadeiramente é pentecostal, fazia missões? Como é que acontecia isso? Como é que havia a separação de missionários, de obreiros da casa do Senhor para ser enviado assim fazer a obra de Deus, tá bom? E você sabe, né? Essa palavra missionário significa enviado. Mas quem é que enviava? Era a igreja. Era Deus, é o Espírito Santo, era a diretoria da igreja. Quem é que enviava? Deixa aqui nos comentários também a sua resposta, tá bom? Você observou as perguntas? Todas as perguntas que eu falei estão direcionadas diretamente ao título. Vai servir com isso como uma avaliação diagnóstica, para que você possa perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos já no início, tá bom? Então você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica, no final tem a dinâmica. Você pode iniciar também fazendo as perguntas, para você fazer uma avaliação diagnóstica, saber os conhecimentos prévios que tem os
seus alunos. E logo após isso, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, uma perspectiva pentecostal de missões. Irmãos, entenda o seguinte: nós que somos pentecostais, a nossa igreja nasceu de missões. É isso aí, através do poder de Deus, separando homens, separando mulheres para fazer a obra dele. Todos os crentes que receberam o Espírito Santo de Deus recebem autoridade para pregar a palavra, anunciar o reino de Deus. E todo crente pentecostal, ele se torna um missionário, porque dá vontade de falar para Jesus no trabalho, na escola, na rua, na zona rural, na cidade, onde quer que você esteja, você é um missionário de Deus. O Espírito Santo está te dando oportunidade para que você chegue nessa sua localidade e pregue a palavra. Eu já vi muitos missionários ficando doentes para ir para o hospital. Quando chegou no hospital, começou a pregar e várias pessoas aceitaram a Jesus. Porque nós somos missionários em qualquer lugar que nós estejamos. Você pode ir para onde ir, você continua sendo missionário. A chamada de Deus continua em evidência na sua vida. Amém? Então, professor, você observou o que foi que eu fiz aqui agora? Eu mencionei um pouquinho aquilo que nós vamos estudar, mas sem detalhar nada, porque será detalhado de acordo com cada tópico, tá bom? Faça a mesma coisa. Então, você pode iniciar dinâmica, perguntas, e após você apresenta o título de acordo com os conhecimentos que você tem. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Irmãos, aqui deixa bastante claro qual é a missão da igreja e aonde a igreja deveria pregar. Deveria pregar em Jerusalém, que era o seu território, aonde a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Mas não poderia parar somente em Jerusalém, pois precisaria pregar também na Judeia, Samaria e, mais do que isso, até os confins da terra. Por isso que chegou na sua cidade, chegou no seu país, chegou na sua rua, chegou na sua casa. Por quê? Porque os homens e as mulheres de Deus cumpriram com o seu chamado de pregar até os confins da terra. E vou dizer, viu? Essa obra não terminou, não. Precisa de mim, precisa de você, para que nós possamos fazer a obra de Deus em qualquer lugar. Entenda isso. Você é um missionário de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho título. Ah, pastor, não tenho carteirinha. Ah, pastor, ninguém me dá oportunidade. Ah, pastor, a convenção não me reconhece. Crente, estou dizendo que Deus, presta atenção, fica pertinho aqui agora. Estou dizendo que Deus lhe chamou para ser missionário, para estar ganhando almas para Cristo. Você é um enviado de Deus para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua zona rural, para o seu distrito, para ser um grande missionário ganhador de almas. É isso que eu estou dizendo. Agora tem pessoas que ficam esperando reconhecimento humano. Eu estou dizendo que te chamou foi Deus, crente. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: o Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja na atualidade. Irmãos, o Espírito Santo, ele não muda. O Espírito Santo, ele é imutável. O Espírito Santo, ele é Deus, então ele continua sendo o mesmo. Seu poder, sua atuação, sua graça, sua vontade, sua misericórdia continua sendo o mesmo, porque ele é imutável, ele é Deus. Logo, aquilo que ele fez no passado, ele pode fazer também no presente e no futuro. Basta que nós, enquanto cristãos, devemos nos dedicar, ter compromisso, responsabilidade e desejar estar na presença dele. Desejar, buscar a presença do Espírito Santo e também os dons espirituais, o batismo no Espírito. Cada cristão precisa buscar para que possa também receber. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é a leitura de segunda até sábado. Você sabe muito bem que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também o Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar com seus alunos, tá bom? Lá também
também no nosso Instagram você tem acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para compartilhar e já aproveita, nos segue também no nosso Instagram, viu? PR Giovanni Santos e Descomplicando Teologia. Agora a leitura diária de segunda-feira. A atividade de Deus por meio do ministério do Espírito Santo. Terça-feira, o Espírito Santo experimentado pelos cristãos no século I. Quarta-feira, o poder pentecostal é indispensável para a obra de missões. Quinta-feira, o primeiro missionário transcultural da igreja do primeiro século. Você sabe quem foi? Nós estudamos isso na outra lição, viu? Fique atento. Leitura diária de sexta-feira. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Sábado, ousadia e poder do Espírito na obra missionária. Domingo, sabemos que é o título da lição, uma perspectiva pentecostal de missões. Agora chegou o momento da nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Logo após isso, versículo 14 ao 18. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos, coletiva, participativa. Vamos colocar os nossos alunos para ler a Bíblia Sagrada. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: uma característica notável do movimento pentecostal, desde seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Veja só, o comentarista está destacando aqui o grande movimento pentecostal que aconteceu no século passado, principalmente na Rua Azusa. Vocês estão entendendo? Os grandes movimentos pentecostais do passado, que a partir do momento daquele avivamento, a igreja começou a fazer missões de uma forma mais efetiva. Daí surgiram várias igrejas, em especial, claro, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nasceu através desse movimento, quando o Espírito Santo de Deus enviou os 2 missionários suecos para vir ao Brasil, em especial Belém do Pará, para pregar a palavra. E assim nasceu a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo, chamada Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus e muitas outras igrejas nasceram de missões movimentados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, que separava, ordenava, capacitava os obreiros, os missionários para pregar a palavra, e as pessoas se convertiam a Cristo. Presta atenção, se convertia a Cristo. Não é que aceitava a doutrina da igreja, sabe? Ou aceitava a religião. Havia um convertimento, uma mudança de vida, uma transformação. Por que eu falo isso? Porque hoje muitas pessoas estão aceitando a igreja, concordam com o costume da igreja, com a teologia da igreja, mas não estão se convertendo a Cristo. É por isso, estão na igreja em uma semana, na outra semana estão desviados. Por quê? Porque não foram convertidos a Cristo Jesus. Mas vou dizer, o evangelho é poder de Deus para transformar, para libertar as pessoas. Então, no século passado, iniciou um grande movimento pentecostal, que a partir desse momento surgiram várias igrejas pentecostais, que o seu foco é missões, evangelismo, falar de Jesus. Agora também vou dizer o seguinte, viu? Hoje, muitas igrejas, em muitos lugares, já perderam essa essência. Não evangelizam mais, não saem mais para a rua, suas igrejas estão cheias de crente. Então, para que subir o morro? Para que ir nos bairros? Para que fazer evangelismo? Se a igreja já está cheia, será que isso está acontecendo na sua cidade, na sua igreja? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título uma perspectiva pentecostal de missões. No item 1, somos evangélicos. Observe. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica e o apelo a anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se no impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. Terceiro, o sacerdócio universal dos crentes.
Então, de acordo com o missiólogo, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11. Veja só, nós somos conhecidos, irmãos, como evangélicos, mas deixa eu destacar o seguinte, viu? Antes, éramos conhecidos como os protestantes, porque protestávamos contra o pecado. Mas as coisas foram evoluindo, nós paramos de protestar e hoje somos conhecidos como evangélicos, gospel, viu? Eu preferia ser chamado de protestante, mas vamos dar continuidade, viu? Então, uma das características mais fortes dos evangélicos são exatamente a pregação do evangelho de Cristo Jesus. Nós somos conhecidos como evangélicos porque nós pregamos o evangelho de Jesus, principalmente com foco na libertação da pessoa, na transformação da pessoa e restauração, porque as pessoas que ouvem o evangelho são transformadas pelo poder de Deus. E essas pessoas que são transformadas pelo poder de Deus, logo, vão precisar nascer de novo. A sua velha vida, seu velho comportamento, precisam ser mortos e assim a pessoa nascer novamente. É claro, comportamento agora diferente, pensamentos diferentes, uma linguagem diferente, ações diferentes. Porque nasceu de novo. E nós sabemos que esse novo nascimento acontece através da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, começa a entrar em nosso coração, na nossa mente, nos transforma, nos limpa, nos purifica, nos chama à santificação. Por isso abandonamos o pecado e praticamos a santidade em todos os momentos, em todos os lugares. Será que todos os evangélicos já nasceram de novo? Será que todos os evangelhos foram transformados pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor? Será que essas pessoas que nasceram de novo, foram gerados pela palavra de Deus e estão anunciando a Cristo Jesus? Porque o nosso foco sempre é esse: nascer de novo através da palavra de Deus, e quem nasce de novo tem vontade de pregar a palavra, anunciar a Cristo Jesus. É por isso que nós que somos evangélicos, nós não podemos abrir mão jamais da autoridade da Bíblia Sagrada. Aquilo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou os autores da Bíblia Sagrada para escrever não aquilo que nós queríamos, não coisas para matar nossa curiosidade, mas tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação, para a nossa libertação, já está escrito. Basta agora você ouvir a palavra, meditar a palavra e praticar, pois de nada adianta ouvir a palavra e não praticar. Da mesma forma, também precisamos entender, através da Bíblia Sagrada, que a nossa salvação é pela fé. As tuas obras, o teu dinheiro, a tua faculdade, tudo aquilo que você tem, seus patrimônios, não consegue comprar a sua salvação, nem a salvação de ninguém. Primeiramente, a salvação já foi comprada, já foi paga na cruz do Calvário. Agora, as pessoas que querem adquirir a salvação através de Cristo Jesus precisam ter fé, porque a salvação não é pelas obras, para que ninguém vai dizer, eu tenho, eu posso. Não é assim não. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus, e quem tem fé em Cristo vai fazer boas obras. Eita maravilha, uma coisa está conectada à outra, você entendeu? A salvação não é pelas obras de ninguém. Agora, a salvação é pela fé. Agora, quem tem fé também vai ter boas obras, porque o Espírito Santo lhe impulsiona a fazer as coisas que agradam a Deus. Entendemos também que agora nós somos sacerdotes de Deus. Nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos orar a Deus, interceder a Deus, pedir perdão pelos nossos próprios pecados. Pois você sabe muito bem que na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento, as pessoas precisavam levar diante do sacerdote as suas queixas, os seus pecados, e oferecer também um sacrifício, não para perdoar seus pecados, mas sim para encobrir o pecado. Pois os sacrifícios do Antigo Testamento não perdoavam os pecados, mas encobriam os pecados do povo de Israel para que Deus não castigasse. Mas agora é diferente. Nós somos sacerdotes de Deus. Jesus Cristo já se ofereceu, morreu em nosso lugar e hoje nós estamos limpos, estamos salvos, não por mérito próprio, mas tudo isso por causa de Cristo Jesus, pelo seu amor para conosco. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: Somos pentecostais. Presta atenção, somos evangélicos,
E agora no tópico 2, tá bom? Somos pentecostais. Veja só as nossas características. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecoste, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Nas palavras do missiólogo, essa experiência do Espírito perpassa a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja, que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Presta atenção, somos pentecostais. Pastor, o que quer dizer, o que significa ser pentecostal? É ficar rodando na igreja? É ficar pulando na igreja? É passar o culto todo falando línguas estranhas? Não. Isso não quer dizer ser pentecostal, em hipótese nenhuma. Tem muitas pessoas, irmãos, que ficam rodando na igreja. Presta atenção aqui agora, viu? Tem muitas pessoas que ficam pulando na igreja, rodando na igreja, mas tudo isso, irmãos, movimentado pela questão emocional da pessoa. Tá bom? Há pessoas também que fazem esses atos, não direcionados pelo Espírito Santo, mas sim também por demônios. E há pessoas que ficam rodando a igreja movimentado pelo Espírito Santo? Claro que sim. Agora presta atenção, há 3 possibilidades. O Espírito Santo usando a pessoa, demônios e também o emocional, o lado emocional da pessoa. Pessoas emotivas também podem ter esses atos. Pastor, como é que eu vou perceber se é de Deus, se não é de Deus, se é da carne, se não é da carne? Você tem que observar as obras dessa pessoa. Você tem que observar o fruto dessa pessoa. Essa pessoa que está rodando, que está pulando na igreja, tem um fruto do Espírito Santo? Tem paz, é manso, meu Deus do céu, é humilde, respeita a autoridade, meu Jesus amado, gosta de fazer missões, gosta de evangelismo, gosta de orar, gosta de estar na presença de Deus. Você precisa estar atento ao comportamento dessa pessoa. Os atos dessa pessoa é que vai evidenciar se é Deus ou se não é Deus, se é Deus ou se é a carne, tá bom? Deu para você entender? Então, pastor, o que são? Então, pastor, nós somos pentecostais. Isso quer dizer o quê? Que nós cremos, presta atenção, o que quer dizer ser pentecostal? Quer dizer que nós cremos que aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, pode acontecer hoje. Pode não, acontece hoje. Jesus continua batizando, Jesus continua renovando, o Espírito Santo continua tendo toda a evidência, e é por isso que os dons espirituais são a realidade. Então, ser pentecostal é acreditar que aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2 acontece hoje também, e está aberto o seu coração para receber o batismo no Espírito Santo, que a evidência é falar em línguas estranhas. Em outras palavras, todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo precisam falar em línguas estranhas, tá bom? E também ser pentecostal significa acreditar nos dons espirituais. Deus continua derramando dons espirituais no meio da sua igreja. Não foi coisa somente da igreja primitiva ou da igreja do primeiro século. Continua até hoje. Mas por muitos anos, as pessoas pararam de buscar, de reconhecer, de adorar, de servir a Deus e de pedir os dons espirituais, pedir o batismo do Espírito Santo. Mas a partir do século passado, começou um grande avivamento na igreja, o qual os dons espirituais retornaram novamente, está em evidência. O batismo do Espírito Santo retornou a estar em evidência, e daí surgiu os maiores movimentos pentecostais da atualidade. E com isso, missões ganhou destaque, porque todo pentecostal ama fazer missões. Todo pentecostal, assim como a igreja primitiva, amava e fazia missões. Todo pentecostal precisa amar e também fazer missões. Meu Deus do céu, vou te perguntar, viu? Você é pentecostal? Você ama fazer missões? Você tem feito missões? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: Contribuições pentecostais às missões. Observe, uma das contribuições pentecostais mais significativas para missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal.
Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 ao 10. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática de missões. Em outras palavras, a contribuição do crente pentecostal está em fazer missões, até esse despertar missionário que estava acabado. As pessoas não falavam mais em missões, cada um cuidava do seu bem-querer, cada um cuidava da sua própria igreja, se importando somente com seus familiares, com seus amigos. Mas após o derramamento do Espírito Santo, após o renovo espiritual, após esse movimento pentecostal iniciado no século passado, começou agora a surgir novas missões, novos missionários serem enviados. E nós que fazemos parte da igreja pentecostal, nós também precisamos fazer missões. E aí está a nossa contribuição. A partir daquele momento que fomos batizados no Espírito Santo, recebemos a Deus, o nosso pecado foram perdoados, nós também temos essa missão, esse compromisso de anunciar o Evangelho, de estar separando obreiros, irmãos e irmãs para serem missionários e estarmos enviando para o sertão, para outros países, para outra localidade, para fazer missões transculturais e também missões locais, que nós vamos estudar isso posteriormente. Então nós que somos pentecostais, que cremos nos dons espirituais, precisamos fazer aquilo que a igreja primitiva fazia, que era o quê? Evangelizar, anunciar, testemunhar, provar que Cristo Jesus tem poder de mudar vida sim, porque mudou a minha vida e muda também a sua vida. Então a grande contribuição do movimento pentecostal na atualidade é exatamente fazer missões. A igreja pentecostal tem feito, claro que precisa fazer muito mais. Tem muitos lugares aqui que precisam de um missionário, muitas tribos indígenas, países também, distrito, irmãos. Tem cidades por aí, irmãos, que praticamente não tem uma igreja estruturada, organizada. Tem povoados ainda no Brasil, que não tem igreja, não tem a denominação, nenhuma denominação evangélica. E nós, enquanto cristãos, precisamos orar, contribuir e fazer missões também. Ir fazer missões, porque nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais. Só que esses dons espirituais não é para você ficar rodando na igreja, pulando na igreja, não. É para tu fazer missões, crente. Deus vai encher crente com o Espírito Santo para ficar rodando na igreja, pelo amor de Deus. Deus vai te encher com o Espírito Santo. É para você ter coragem, ousadia de anunciar o evangelho em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E se precisar expulsar, Jesus vai expulsar, entendeu? Se precisar expulsar demônio, Jesus vai te dar autoridade para expulsar demônio. Se precisar de revelação, Jesus vai estar te usando. De profecia, Jesus Cristo vai nos dar autoridade, o Espírito Santo nos dá autoridade para que a nossa pregação seja evidenciada com o poder de Deus e maravilhas. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você, está gostando? Está entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Antes de falarmos acerca do nosso segundo tópico, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe falando, é o maior suporte do Brasil. Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, explicações, resumos, artigos. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês.
Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. E vai receber o maior suporte do Brasil, viu? Se eu fosse você, eu conferia isso agora. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para nosso segundo tópico, que traz por título a obra missionária depois do Pentecostes. Observe no item 1. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriu fielmente em Atos capítulo 2. Antes do derramamento, meus irmãos, entenda o seguinte: antes do derramamento do Espírito Santo, do dia de Pentecoste, já existiam muitas pessoas que criam em Deus, acreditavam em Jesus, na ressurreição, tinham visto Jesus Cristo. Para você ver, após a ressurreição de Jesus, Jesus passou aqui nesta terra 40 dias. Presta atenção nessa informação, viu? Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele passa aqui 40 dias ensinando, doutrinando os discípulos de Jesus. E cerca de 500 pessoas, presta atenção, 500 pessoas tiveram contato com Jesus nesse período de 40 dias. Mas Jesus Cristo deixou bastante claro que a igreja, que os seus discípulos precisariam ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Porque o poder, a descida do Espírito Santo, daria coragem, ousadia, determinação para fazer a obra de Deus. E se os discípulos saíssem para pregar o evangelho, sem esse revestimento, eles não dariam continuidade, não conseguiriam vencer por causa das dificuldades, por causa das tribulações que viriam sobre a vida de cada um deles. Então, eles precisariam desse revestimento de poder, que foi o derramamento do Espírito Santo de Deus. E presta atenção, a igreja passa 10 dias de oração. Olha, 10 dias de oração. Depois de 10 dias de oração, só estava lá no cenáculo, no lugar de oração, cerca de 120 cristãos que estavam lá nesse lugar. Olha, observe, 500 pessoas tiveram contato com Jesus após a ressurreição. Mas orando, buscando a Deus, esperando a promessa se cumprir, só tinha apenas 120. Eu te pergunto, aonde é que estavam os 380 pessoas? Fugiram, ficaram com medo, desistiram, pararam de orar, pararam de buscar, desacreditaram. Faltou. O que foi que aconteceu com os 380 que viram Jesus Cristo ressurreto, mas no entanto não esperou a promessa? Agora presta atenção, lá no cenáculo, orando, buscando a Deus, tinha 120 crentes, acreditando na promessa. Jesus, manda o Consolador. Jesus, manda o Consolador. Jesus, manda o Consolador. 120 crentes. Agora eu vou te perguntar o seguinte, e você está em qual grupo? Será que você está no grupo dos 380? Olha, que ouve a palavra, ouve Jesus Cristo, mas não ora, não busca, não tem paciência de esperar o tempo de Deus na sua vida. A igreja, os discípulos, precisaram esperar 10 dias de oração, jejuando, consagrando sua vida a Deus. Será que você faz parte dos 380 que desistiram, que pararam, que foram para suas casas, que não esperaram a promessa se cumprir? Ou você faz parte dos 120 que estava orando, estava buscando e também receberam o revestimento de poder? Ô, glória! Em qual grupo você está? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, após esse revestimento de poder, irmãos, a igreja recebeu autoridade, a igreja recebeu virtude, a igreja recebeu dunamis,
poder para pregar a palavra, para ter coragem para pregar para as autoridades, para não ficar com medo, e assim o evangelho crescer cada vez mais, pois o derramamento do Espírito Santo, pois o batismo do Espírito Santo lhe dá esse poder, lhe dá essa autoridade de anunciar o evangelho e também fazendo sinais e maravilhas. Você sabe. Dando seguimento ao nosso segundo tópico, agora o segundo item, que traz por título a expansão missionária da primeira igreja. Observe. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata, de forma detalhada e precisa, o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. Presta atenção, irmãos. Após o revestimento de poder, a igreja não ficou somente pulando nem rodando, não. É isso que eu quero que você converse com seus alunos, tá bom? Muitas pessoas pensam que isso é ser cheio do Espírito Santo, rodar, pular, falar em línguas estranhas. Presta atenção, de pastor Giovanni, no dia de Pentecoste, isso aconteceu? Eu creio que sim, irmãos, foi um mover de Deus, a glória de Deus desceu, mas no entanto, presta atenção aqui agora a diferença, viu? Mas no entanto, os crentes que estavam orando, buscando, esperando, após receber esse revestimento de poder, pularam, rodaram, falaram línguas estranhas? Claro que sim, mas depois disso foram fazer missões. Foram para a rua pregar o evangelho, foram ser perseguidos e mesmo diante da perseguição, eles não pararam de fazer a obra do Senhor. A grande diferença é essa. O que é que você vai fazer depois de receber os dons espirituais? O que é que você vai fazer depois de ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo somente na igreja. Tá errado. Alguma coisa está de errado, porque o exemplo que nós temos da Bíblia Sagrada é que todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus começaram a pregar, a anunciar, e a igreja crescia, se desenvolvia cada vez mais. Assim também aconteceu com vários homens e mulheres de Deus. Quando aceitaram a Jesus Cristo, receberam os dons espirituais, falaram em línguas estranhas, começaram a pregar a palavra. Destaca-se o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, maltratava a igreja, queria destruir a igreja. Mas, no entanto, após aceitar a Cristo, após ser batizado no Espírito Santo, ele começou a pregar a palavra, anunciar o evangelho e não tinha medo. Não hesitava, ele pregava, vivia para pregar a palavra de Deus. Tudo que Paulo fazia, pensava, estava sempre relacionado à obra do Senhor. Por isso, é conhecido e reconhecido como o maior missionário da igreja primitiva. Ganhou várias almas para Cristo e também organizou várias igrejas. Onde quer que Paulo pregava a palavra, organizava a igreja, constituía um presbítero para estar tomando conta desta igreja e sempre estava visitando ou mandando cartas de orientações de como essa igreja crescer e agradar a Deus. Eu te pergunto, e hoje está acontecendo a mesma coisa? Você está fazendo a mesma coisa que Paulo fazia? Você tem a mesma coragem, a mesma ousadia? É isso que nos falta, irmãos. Você quer ser igreja primitiva, mas não tem coragem de anunciar o evangelho. Você quer ser igreja primitiva, mas na primeira tribulação já abandona tudo, entrega tudo, não faz mais nada. Será que você verdadeiramente está sendo a igreja primitiva? Fica esse pensamento para você, viu? E converse também com seus alunos. A grande diferença do derramamento do Espírito Santo da igreja primitiva para hoje é o seguinte: a igreja recebeu o poder de Deus e foi para a rua pregar o evangelho em todos os lugares.
Mas hoje é diferente. A igreja recebe o poder de Deus e fica na igreja, dando glória, brigando para pregar, para ter oportunidade. Vai para a rua, crente, vai para os bairros, vai para o morro, vai para o sertão pregar a palavra de Deus, porque tem espaço para todo mundo. Eu vou dizer, você é o missionário de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Deus não faz acepção de pessoa. Observe, o apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas com o ministério apostólico de Paulo. Veja só, irmãos, você precisa entender que eu e você não está aqui, irmão, para escolher quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Quem merece ouvir a pregação, quem não merece ouvir a pregação. Quem é digno de ser salvo e quem não é digno de ser salvo. Você sabe muito bem que os judeus, por exemplo, o apóstolo Pedro, João, os apóstolos no primeiro momento entendiam que a salvação seria restrita exclusivamente em Jerusalém e também para os judeus. Mas Deus vai se revelando cada vez mais e dizendo, deixando claro que a salvação é para todo mundo. A salvação, o evangelho, não deveria ser pregado somente para os judeus. A salvação é para todo mundo, judeus e gentios. Você sabe também que os gentios, de acordo com a Bíblia Sagrada, são todas as nações que não fazem parte dos judeus. Aquele que não é judeu, a Bíblia chama de gentios. Então existem os judeus e os gentios. Aí você pergunta, e eu, pastor, que sou cristão, eu sou judeu ou sou gentio? Você não é nem uma coisa nem outra. Você não é judeu e você também não é gentio. Hoje você faz parte da igreja de Cristo Jesus. E os gentios, quando aceitam Cristo, passam a fazer parte da igreja. E os judeus também, chamados judeus messiânicos, quando aceitam a Cristo, eles também fazem parte agora da igreja e desfrutarão de todas as promessas que estão destinadas para a igreja de Cristo Jesus. Amém? Então nós, irmãos, percebemos na Bíblia aquilo que foi dito a Pedro, que ele não poderia considerar imundo aquilo que Deus tinha santificado, aquilo que Deus tinha comprado, aquilo que Deus tinha purificado, santificado, que no caso eram os gentios. A salvação também veio para os gentios. Eita maravilha! Ainda bem que chegou a mim, chegou até você. A salvação chegou também para os gentios. O evangelho foi pregado primeiro para os judeus, mas os judeus rejeitaram o Messias. Os judeus não aceitaram a Cristo Jesus. E por isso, João vai trazer a revelação. Os judeus rejeitaram a Cristo, mas todos quantos receberam, eu recebi a Jesus. Foi-lhe dado o poder, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. É por isso que hoje nós somos filhos de Deus e vamos morar no céu. Mas, no entanto, aprenda, não faça acepção de pessoas. Não se ache melhor do que ninguém. Não se ache mais digno do que ninguém. A salvação é para todos. Por isso, pregue a palavra, fala de Jesus, anuncie esse evangelho nos 4 cantos da terra, se a terra tem canto. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico. Lembrando, viu? Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para quem quiser baixar o nosso aplicativo e ter acesso aos nossos materiais de uma forma organizada, tá bom? Presta atenção, está na descrição desse vídeo um link para você baixar o nosso aplicativo. Se tiver alguma dificuldade, no final desta aula, vou deixar um vídeo explicando como baixar o aplicativo. Fique tranquilo, porque ele não gasta nada a memória, porque é feito e demora em torno de 40 segundos. É fácil, tá bom? Fique à vontade para baixar o aplicativo do nosso canal. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a ação do Espírito Santo e a obra missionária. No item 1, a função do Espírito na obra missionária. Preste atenção, professor. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo.
vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com os problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Presta atenção, irmãos, a obra de missões está totalmente relacionada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque o mesmo trabalha nos ungindo, nos separando, nos capacitando, nos animando, nos confortando, nos alimentando, nos fortalecendo para realizar a obra do Senhor. E você observa também que o próprio Jesus Cristo iniciou o seu ministério após o batismo e após receber o Espírito Santo, quando ele sai da água. Observou? Primeiro, o próprio Jesus Cristo, enquanto homem, precisou desse revestimento. Imagine só eu e você. Digo até mais, a igreja também só iniciou a fazer missões após o revestimento de poder. Você percebe a importância do Espírito Santo? Da necessidade que eu, que você tem, da necessidade que eu, que você, que nós temos de realizar missões direcionadas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas podem querer fazer missões para aparecer. Muitas pessoas podem até querer fazer missões por algum tipo de reconhecimento, de favorecimento. Mas se, no entanto, não foi chamado, não foi separado, presta atenção, se não foi chamado, não foi separado, não foi capacitado pelo Espírito Santo, tenha certeza que não vai dar certo. Irmãos, Deus não trabalha com orgulho, não, irmãos. Deus não trabalha com soberba, não. Tem pessoas que estão pensando por aí que fazer missões é ficar famoso, é ter glória, é ter bastante seguidores, é ser reconhecido. Não é isso não, irmãos, é perseguição, é calúnia, é sofrimento, é tribulação. Observe o que aconteceu com o maior missionário da Bíblia Sagrada, chamado apóstolo Paulo. Sofreu, padeceu, apanhou, foi morto, mas no entanto não parou, não deixou de fazer a obra do Senhor, mesmo sofrendo as ameaças, mesmo sofrendo as perseguições, ele não parou de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Primeiro, porque sabia da sua chamada, e outra coisa, tinha sido separado pelo Espírito Santo de Deus, e com isso, Deus vai proteger, Deus vai guardar, Deus vai lhe dar força. E no tempo certo, se for propósito dele, vai morrer. Pode morrer, claro que sim, irmãos. Nós, enquanto seres humanos, nós estamos sujeitos aqui à morte. Mas Paulo tinha a convicção que, mesmo se o corpo dele tombasse, ele tinha certeza que estaria no paraíso. Por isso, nunca parou de falar de Jesus, de anunciar o evangelho. Porque o Espírito Santo tinha lhe separado, lhe capacitava e guardava ele de todo mal. E lhe dava força, lhe dava ânimo, irmãos. O que nós precisamos desse revestimento, que nos dá ânimo, nos dá força a continuar fazendo a obra do Senhor. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o segundo item, que traz por título: o Espírito Santo capacita para a obra. Observe. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos capítulo 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é um instrutor dos ministros de Deus no exercício da propagação da mensagem no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é caracterizada mais surpreendentemente no livro de Atos, a ponto de o livro ser chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a perspectiva do Espírito Santo. Presta atenção, irmãos. Sem Espírito Santo, sem estar na direção do Espírito Santo, não existe capacitação, não existe direcionamento e não existe envio. É o Espírito Santo de Deus que separa. É o Espírito Santo de Deus que envia. Ah, pastor, não era a igreja, não. A igreja é direcionada pelo Espírito Santo. Se Deus está na frente dessa igreja, é Deus que vai estar separando, colocando no coração o desejo de fazer a obra do Senhor. Vai estar também dando orientações,
capacitação, autoridade do alto céu para pregar a palavra com poder, sinais e maravilhas. Então nós precisamos diretamente da ação do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Vamos adorar a Deus e vamos pedir que Ele possa estar nos capacitando. Agora preste atenção, tem pessoas que serão chamados para fazer missões em outros países, em outras culturas. É o que nós estudamos, são as missões transculturais. Tem pessoas que serão chamados para pregar o evangelho de Cristo Jesus, anunciar as boas novas para outros povos, outras nações. Agora vá se preparando, a dificuldade é grande, precisa estudar o idioma, a cultura, a alimentação. É um processo de mudança total. Daí a necessidade de ser chamado por Deus, senão a pessoa não aguenta ficar. Para você ver, presta atenção, viu? Tem países na África que a alimentação só pode acontecer uma vez por dia. Será que você aguentaria somente se alimentar uma vez por dia? Isso também é cultural, claro, tem as questões financeiras, mas é uma questão de cultura também. Mesmo se você tiver alimento, você não pode se alimentar 2 vezes ao dia, mas sim somente uma vez. Já pensou que dificuldade? Tem que haver um preparo ou não tem? Jejum e consagração direto, buscando a Deus para que Deus possa falar, se revelar cada vez mais. Então, irmãos, vamos orar a Deus, vamos pedir que o Espírito Santo possa estar separando. Irmãos, o Espírito Santo é quem separa, é quem envia, é quem capacita, é quem guarda os seus filhos, os missionários, nesses lugares difíceis de pregar a palavra, tá bom? Mas presta atenção, pastor, eu não fui chamado para pregar em outro país, não. Eu não tenho chamada de Deus para ser missionário transcultural. Fica tranquilo, mas você também foi chamado para pregar para a sua família, para os seus vizinhos, para o seu bairro. O ato de fazer missões é para todo cristão. Todo cristão foi chamado para fazer missões. Amém? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: Deus age por meio do Espírito Santo. Observe, professor. Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Irmãos, entenda o seguinte: o nosso Deus, ele gosta de se envolver. O nosso Deus, ele é grandão, 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 mas, no entanto, cabe em nosso coração. E ele tem interesse de resolver os grandes problemas? Claro que sim, mas ele tem interesse maior de se relacionar com você, de estar próximo de você, de estar falando com você. O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é transcendente, ele não muda, ele é grande, ele é poderoso, ele pode fazer aquilo que ele quer, mas, no entanto, ele gosta de estar perto de você. Ele gosta de ouvir a sua voz, ele gosta de estar direcionando os teus passos, guiando a sua vida, para que você possa ter intimidade espiritual. Então, o nosso Deus é um Deus que se envolve com você, assim também como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você já viu Deus direcionando a sua vida, o seu trabalho? Eu tenho certeza que sim. Por exemplo, eu iniciei esse trabalho com relação ao nosso canal, relacionado à Escola Bíblica Dominical, por causa de Deus. Deus me deu o projeto todo, como deveria fazer, e assim eu tenho feito. É por isso que esse canal é bênção pura, porque foi e é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E quero saber, você tem gostado? Tem aprendido? Tem sido útil para você? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família, viu? Aqui estamos fazendo o ID de Cristo. Estamos ensinando, falando de Jesus cada vez mais, tá bom? Agora vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva.
Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sobre poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Irmãos, precisamos do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não há poder. Sem Espírito Santo não há convertimento, pois é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem Espírito Santo não há direcionamento de Deus. Sem Espírito Santo não há missões. Ah, pastor, quero ser missionário. Procure o Espírito Santo, fale com ele, peça capacitação, peça que ele possa estar te separando, te escolhendo, te ajudando, porque a coisa vai dizer, viu? A luta é grande, a dificuldade é grande, mas o mesmo Espírito que capacita, que separa, que envia, é o mesmo Espírito que conforta, é o mesmo Espírito que anima, é o mesmo Espírito que nos dá força e coragem a continuar realizando a obra do Senhor. Que Deus possa estar levantando grandes missionários para anunciar o seu reino e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Se inscreveu no canal, deixou o seu like. Pastor, porque eu só pede sempre, irmãos, se vocês não comentarem, não vou saber se vocês têm gostado ou não. Se você não deixou o seu like, não vou saber também. Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e vem fazer parte da nossa família, tá bom? E já vou avisando, não terminou não. Agora chega o momento da nossa dinâmica que vai te ajudar na aplicação desta aula, tá bom? Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo da Revista dos Adultos, tá bom? Videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, na segunda-feira já estreou a lição de número 6, pois a lição de número 5 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 9 de outubro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 5, dois adultos que traz por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Presta atenção. Essa atividade de hoje, ou a nossa dinâmica, você pode fazer tanto no início, no meio e no final, tá bom? Existem também várias maneiras de você realizar essa dinâmica, mas calma, eu vou passar para vocês as diversas formas que essa dinâmica pode ser realizada, tá bom? Veja só, a primeira forma de realizar essa dinâmica é fazer o seguinte, olha só, existem outras maneiras também, mas eu vou passar para vocês. A primeira forma de realizar essa dinâmica é fazer o seguinte, confecciona um cartaz bem bonito e organizado. Aqui eu coloquei o seguinte, olha, o que não é ser um crente pentecostal, o que não é ser pentecostal, o que não é ser um cristão pentecostal. Em outras palavras, o que é que um crente pentecostal não faz, não realiza. Tá bom? Você pode confeccionar um cartaz semelhante a isso. O que não é ser um cristão pentecostal. Você vai fazer também um outro cartaz com o seguinte título. O que é ser um cristão pentecostal? Olha, o que é ser um cristão pentecostal. Então veja só, dois cartazes. O primeiro cartaz, o que não é ser pentecostal. E o segundo cartaz, o que é ser pentecostal. Quando chegar na sua sala de aula, você pode dividir a turma em dois grupos. Grupo A e grupo B. E cada grupo vai precisar colocar características de um cristão pentecostal e um cristão que não é pentecostal. Amém? Cada equipe terá em torno de 5 minutos. É coisa rápida, não demora não, tá bom? Após isso, terão em torno de 5 minutos para fazer a apresentação,
Por exemplo, grupo A. Quais são as características de um cristão que não é pentecostal? É frio, não gosta da glória a Deus mais alto. Então deixa Deus usar a turma, tá bom? Então deixa eles colocar aquilo que eles quiserem. As características de um cristão pentecostal e as características de um cristão que não é pentecostal. E eles farão a apresentação para toda a equipe e vocês poderão fazer aquela discussão abençoada, tá bom? Essa daqui é a primeira forma de você realizar essa dinâmica. Mas calma, vamos agora para a segunda maneira. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal e receber todos os nossos materiais diretamente no seu WhatsApp, viu? Por isso, venha ser membro. Agora veja só o segundo modelo de como realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá bom? Você só vai precisar levar para a sala de aula um cartaz. Nesse cartaz vai estar escrito o seguinte: o que é ser um cristão pentecostal? O que é ser um cristão pentecostal? Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Você também vai precisar levar alguns pedacinhos de papel em branco, juntamente com caneta. Papel em branco, tiras, tá vendo? Pode ser em post-it, olha, é bom que já cola, né? Pode ser post-it que já cola e também uma caneta ou piloto. Por que isso? Cada aluno seu vai receber uma tira dessa e vai precisar colocar uma característica do cristão pentecostal. O cartaz fica exposto na sala de aula, seus alunos recebem uma tira, juntamente com a caneta, para escrever, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um exemplo, que trate acerca das características de um cristão pentecostal. Ah, pastor, meus alunos não sabem escrever, o que é que eu faço? Você que é professora ou professor ou um outro aluno, pode perguntar muito bem às irmãs, os irmãos que não sabem escrever, o que é ser pentecostal para eles. E esse aluno que sabe escrever vai estar escrevendo e colocando na tira, tá bom? Por que isso? O cartaz ficando exposto, você vai estar perguntando à irmã Maria, o que é ser pentecostal? Ela vai dizer, ser pentecostal é acreditar nos dons espirituais. É excelente, vem cá colar por gentileza. Ela pega a tira dela, vem cá e cola. Pronto. Aí você pergunta, irmão João, o que é ser cristão pentecostal? É crer nos milagres de Jesus. É crer que até hoje ele continua realizando milagres. É excelente, vem cá por gentileza e cola. Ele pega a tira dele e cola aqui. E assim sucessivamente. Você vai dando oportunidade para ler o que colocou, pode fazer uma discussão e logo após vir cá colar. Com isso, no final dessa dinâmica, você terá um cartaz sensacional com as principais características de um cristão pentecostal, dita não por você, não pela revista, mas sim pelos seus próprios alunos. Tenho dito, o aluno que não sabe escrever, você que é professor, pode perguntar o aluno ou aluna e assim escrever, ou também designar um outro aluno para estar ajudando. Irmãos, tudo isso faz parte do processo. Um ajuda o outro e assim a bênção pura se mistura, viu? Pergunta a você gostou dessa forma, da primeira forma, da terceira forma? Deixa aqui nos comentários também, né? E outra coisa, não acabou não, vou dizer a terceira forma também de realizar essa dinâmica. Mas só peço o seguinte, se estiver gostando até agora, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família, viu? Lembrando que
Na descrição desse vídeo vou deixar o link para quem quiser baixar gratuitamente o nosso aplicativo, para que você possa ter acesso aos nossos materiais de uma forma organizada. Entendeu? Na descrição desse vídeo tem o link, baixar grátis o aplicativo do nosso canal. Você vai clicar, vai baixar o aplicativo. Por quê, pastor? Para ter os nossos vídeos, os nossos materiais por escrito de uma forma organizada e totalmente gratuito. Se você tiver alguma dificuldade para baixar o aplicativo, no final dessa dinâmica vou deixar um vídeo explicando como baixar. Demora em torno de 40 segundos, não gasta a memória do seu celular porque é feito de links. Fique tranquilo porque aqui é bênção pura. Agora veja só, vou deixar aqui também uma outra dica de como realizar essa mesma dinâmica. Depende da sua organização e do seu tempo, tá bom? Você pode levar também um cartaz semelhante a esse, o que faz um cristão pentecostal. Na segunda dinâmica, você perguntou aos seus alunos as características de um cristão pentecostal. Nessa segunda maneira é um pouco diferente. Você já vai estar levando as características de um cristão pentecostal, tá bom? Você pode colocar até no meio também, em pedaço de tira, algumas características de quem não é pentecostal. Por exemplo, você vai pegar um pedacinho de papel e vai estar colocando aqui: ser pentecostal é ser cheio do Espírito Santo. Excelente. Ser pentecostal é crer nos dons espirituais. Beleza. Ser pentecostal é crer na Trindade. Excelente. Ser pentecostal é buscar o batismo do Espírito Santo. Com certeza. Ser pentecostal é acreditar nos dons espirituais. É isso mesmo. Ser pentecostal é dar ênfase à adoração no culto. Ser pentecostal é buscar a santificação. Ser pentecostal é se separar do pecado. Ser pentecostal é amar e fazer missões. Ser pentecostal é discipular. Ser pentecostal é fazer evangelismo. Se você for ver, são características de um cristão pentecostal. Pastor, deixa aqui também algumas características de um cristão que não é pentecostal. Pronto. Primeira característica de um cristão que não é pentecostal: não dá ênfase à adoração a Deus. Dá ênfase à teologia da prosperidade. Ser pentecostal não é dar ênfase à teologia da prosperidade, não, viu? Não é nossa linha de pensamento, não, viu? Da mesma forma, ser pentecostal é se preocupar com glória a Deus alto, glória a Deus baixo e assim por diante, tá bom? Fique à vontade para o que não é ser um cristão pentecostal, mistura tudo, distribui para os seus alunos. Logo após, o cartaz vai ficar exposto, seus alunos já receberam a tira com as características de um cristão pentecostal e também algumas características do que não é ser pentecostal. E você vai perguntar: irmã Maria, você pegou o quê? Lê aí, por gentileza. Dá ênfase à teologia da prosperidade. Isso é ser pentecostal? Pastor, eu acho que não. É excelente. Crente pentecostal não dá ênfase à teologia da prosperidade, não. Irmão João, você pegou o que aí? Ser crente pentecostal é crer no batismo do Espírito Santo. Tá certo ou errado? Tá certo. Então vem cá, por gentileza, e cola. A diferença da segunda dinâmica para a terceira é que na segunda eles vão estar falando e escrevendo. Nessa terceira você já leva tudo pronto. Se você tiver a turma da terceira idade, é melhor já levar tudo pronto, tá bom? Mas pergunta a você é o seguinte: gostou? Vai fazer? Ficou em dúvida? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais. Até a próxima dinâmica. Meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link, vai esperar um pouquinho, você vai clicar em instalar, depois vai aqui nos três tracinhos, tá bom? Que tá aqui, ó, nos três tracinhos, como está mandando, adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal, adicionar, pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar.
Você tá vendo aí, ó? Verificando, só aguardar aí, ó. AP instalado. Tá vendo? E é só você botar abrir, ou você pode sair daqui e ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações, ó, o meu curso, os vídeos de adultos com a dinâmica, dos jovens com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, o blog diretamente aqui, olha, o blog, clicou, ó o menu, tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó, aceitou, e aqui tem todo o material, tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó, clicou aqui, ó, de adultos, e assim sucessivamente, olha, aceitar tudo aqui, ó, todos os materiais, clicou, você vai ter acesso aos materiais, tá bom? Aqui você tem do nosso Instagram, cursos, tá nosso grupo de informações, ser membro, camisas, tudo isso. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.